Sim, demorou um bocadinho, mas finalmente saiu o segundo vídeo para falar sobre a série Commander Keen, que é uma série de jogos para MS-DOS que fez um baita sucesso lá na gringa. E também não é para menos, é uma série divertida de jogar, mesmo se a gente levar em consideração a tecnologia que era utilizada na época. Dito tudo isso, vamos conversar sobre o segundo jogo da franquia, chamado de Commander Keen 2 The Earth Explodes. Então já vai se ajeitando aí e vambora. Olha, eu não falarei muito sobre a origem do Commander Keen, pois isso eu já tratei em um vídeo anterior, que deixarei o card no final desse vídeo. Então não trarei isso novamente só para encher linguiça. Além disso, é até importante que você assista o primeiro vídeo antes de assistir esse daqui, pois esse vídeo é uma continuação direta do primeiro jogo, pois na própria lore do jogo não tem um time skip de dias entre um jogo e outro. De toda forma, caso você já tenha assistido o primeiro vídeo, vamos falar um pouco sobre as informações do jogo antes de partir para a história. Commander Keen 2 foi lançado no dia 14 de dezembro de 1990 apenas para os computadores. A empresa que fez esse jogo foi a id Software, a mesma empresa que criou Doom, e quem distribuiu esse jogo foi a Apogee. E naquela época, a única forma de jogar esse jogo era tendo MS-DOS ou futuramente alguma versão do Windows que tivesse esse suporte, como o Windows 95, por exemplo. Mas hoje em dia, tem como você jogar esse jogo no seu computador, sem a necessidade de jogar no DOSBox ou no RetroArch, que é simplesmente comprando a coletânea do Commander Keen, que está disponível na Steam. E lembrando que é uma coletânea incompleta, mas pelo menos você joga os jogos de forma oficial. Outro adendo importante é que eu não testei a versão da Steam em alguma distribuição Linux, então não sei se funciona sequer no Ubuntu, então você pode testar na sua distribuição e conseguir jogar sem problemas. De toda forma, vamos falar sobre a história do jogo. A história desse jogo começa imediatamente após o fim do primeiro jogo, que eu não sei se você se lembra, quando o Keen estava voltando de Marte, uma certa nave acabou seguindo ele. Essa nave em questão era a nave-mãe dos Vorticons. Os Vorticons são os alienígenas ou inimigos presentes na franquia. Nesse ponto da história, os Vorticons têm como objetivo de destruir a Terra. E nossa, que original, eu nunca vi algo parecido antes. E enquanto a nave dos Vorticons vem chegando na Terra, começamos a ver o ponto de vista de Billy, ou Keen, que tinha acabado de pousar na Terra e era de madrugada, e os seus pais pensavam que ele estava dormindo. Afinal de contas, Billy é um garoto de 8 anos, qualquer pai ficaria terrivelmente assustado com qualquer barulho estranho na casa deles por conta de ter um filho pequeno. Mas o Billy nem chegou direito em casa e já retornou para o espaço para verificar o que essa tal nave que seguia ele planejava fazer. E chegando nessa nave, ele rapidamente encontra uma arma chamada de Vorticon Hyper Pistol, que é uma arma utilizada pelos soldados de elite dos Vorticons. E com essa sorte conveniente, ele resolveu explorar a nave só por pura curiosidade, e também para dar uma de heróizinho e salvar a Terra, coisa que toda criança de 8 anos faz. Durante a sua exploração, Keen acabou notando algo bem esquisito nos Vorticons. Eles estavam sendo controlados por alguma coisa, o que obviamente deixou o nosso protagonista cada vez mais curioso e com vontade de meter o dedinho onde não é chamado. E vale lembrar que esse rolê todo só começou por conta dele ter ido explorar Marte só por conta de ter muito tempo livre. Pais, fiquem de olho nos seus filhos. Continuando, Billy acabou descobrindo uma outra coisa que é chamada de Talantus Ray, que é uma espécie de canhão que tem uma mira em pontos específicos de um planeta, que nesse caso é o planeta Terra. Esses pontos específicos são as cidades mais importantes do nosso planeta, e não tem nenhuma cidade brasileira como alvo. E eu não sei se isso é bom ou se é ruim, se bem que os americanos colocariam Bogotá ou Buenos Aires como cidades brasileiras, então deixa quieto. Mas estaria tudo bem se tivesse apenas uma Talantus Ray mirando na Terra, mas tem 8 delas mirando aqui. E sim, Keen, ou melhor, você precisará desabilitar uma por uma, o que, sendo bem honesto, só é algo chato, mas não é algo difícil, pois como você está em uma nave, é facinho você ficar completamente perdido. Mas o importante é desabilitar todas, pois se deixar uma que seja, já era o planeta. Mas outra coisa que o Keen acabou descobrindo é sobre a entidade que estava controlando os Vorticons, que é conhecida como o Grande Telek. E com esse nome, você provavelmente deve pensar que é um imperador ou alguém maluco o suficiente para lhe causar medo, né? Que nada, é um clone sombrio, frio e calculista do Billy Blaze, chamado de Mortimer McMire. E sim, uma criança de 8 anos está controlando uma nave espacial inteira e um exército de alienígenas. Eu acho que todo mundo nesse universo é muito manipulador, ou os alienígenas são muito idiotas ao ponto de serem enganados por uma criança de 8 anos. Mas falando do Mortimer, ele é um clone do Keen, como falei anteriormente, e consequentemente ele também é um gênio, podendo construir coisas para ele assim como o Keen faz. A grande diferença é que ele é sombrio. E o local onde ele nasceu, pelo menos o que é dito
no manual desse jogo é um local chamado de Vorticon Sexto, mas nesse ponto da história não sabemos se é um universo paralelo ou se realmente é um planeta alienígena. Provavelmente, se trouxéssemos o Mechmire para os tempos atuais, ele seria o tipo de pessoa que olharia para o Ayano Koji e falaria ou tentaria dar uma de Light Yagami quando fosse pego fazendo alguma traquinagem. E no próprio manual do jogo é dito que ele simplesmente quer destruir tudo só porque tudo é estúpido. Agora a gente entende a inspiração do Sasuke Uchiha. Mas ok, serei justo, vou relevar por ser uma criança de 8 anos. Só seria esquisitaço demais se fosse, sei lá, a partir da adolescência, ou pior, um adulto agindo assim. O melhor de tudo é que nem os desenvolvedores levam esse personagem a sério, pois no próprio manual do jogo tem a seguinte pergunta: se Mortimer Mechmire destruir tudo, como ele irá sobreviver? Até porque não dá pra levar a sério uma pessoa que é fria e calculista a todo momento, ou que só quer dar uma de revoltadinho. Ótima lição ensinada pela id Software. E depois de passar por vários perrengues e desabilitando todos os talentos Rays, Kim volta para casa levando um Vorticon de estimação. E chegando na casa dele, ele fala com a mãe dele e lá é revelado que ele não terá aula no dia seguinte, o que é a melhor coisa que uma criança poderia escutar. Mas Billy é um garoto diferente e resolveu investigar o tal local chamado de Vorticon Sexto, pois as informações que ele tinha sobre o grande intelecto não eram o suficiente para ele. E minha nossa senhora, esse garoto também não aprende, né? E agora que terminamos de falar sobre a lore do jogo, gostaria de falar um pouco sobre a gameplay dele, onde ela é bem parecida com a do primeiro jogo. E assim como o primeiro jogo, ele é um jogo de plataforma, mas a movimentação do Kim está totalmente melhorada, não está mais escorregando como era no jogo antecessor. No primeiro, parecia bastante que eu estava jogando Alex Kidd, mas é aquela história, né? O primeiro jogo normalmente será classificado como o pior, se é que eu posso falar assim, por conta de não ter uma referência anterior, e é assim até mesmo com franquias grandes, como Sonic the Hedgehog. E não foi só a movimentação do Kim que melhorou, agora os pulos dele também melhoraram, só que agora ele pula mais baixo, o que é uma pena, pois quebrava muito o galho no primeiro jogo, ao ponto de deixar alguns pontos totalmente mais fáceis. Por falar em pontos do jogo, tem fases que não são obrigatórias, então você não precisa jogar todas para zerar o jogo, o que não significa que você pode ignorar os talentos Rays, pois aí você acaba tendo bad ending do jogo, ou a terra sendo explodida. E uma coisa de legal que temos logo no início do jogo é o pula-pula, que faz o Kim pular muito mais alto e também serve para pular em cima dos inimigos, o que vai ser muito útil, especialmente no final do jogo. E os únicos pontos negativos são a falta de músicas, o que é totalmente compreensível, ao lembrar que na época não era simples trocar músicas em jogos de computador. Mas o que realmente pode pesar e frustrar quem não tem tanta paciência assim, é o fato de que como estamos em uma nave, é claro que vamos acabar nos perdendo em alguns pontos, pois tem trechos onde o level design nos indica para ir em algum lugar só para pegar barrinhas de chocolate que não agregam em nada. E bem, esse foi o vídeo do segundo jogo da franquia Commander King, e eu gostaria de saber o que você achou do vídeo. A tua opinião é muito importante. Também olha a descrição do vídeo, que tem o meu servidor no Discord, e entrando lá, você pode falar comigo. No mais, eu espero que você fique bem, e nos vemos na próxima!